Pai querido, eu quero tanto te agradecer, Senhor, essa noite. Quero agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, por essa reunião que nós vamos ter agora. Pai, eu quero ah, agradecer pela vida de cada uma das minhas irmãs aqui nessa noite e pedir ao Senhor Espírito Santo que use a vida da Elisa, que vai compartilhar essa palavra hoje e que alcance os nossos corações, Pai. Obrigada por tudo. Queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu vou falar um pouco de tudo que eu já tenho falado. Vou colocar assim, que acaba a gente testemunhando, acaba a gente sempre, às vezes, repete, né, as coisas, né, porque é a mensagem de Cristo, na verdade. Mas eu vou trazer hoje uma mensagem que tem falado muito no meu coração. E o Senhor tem, assim, me colocado esse aperto, assim, desse clamor para as pessoas. Uma das coisas que aconteceu comigo lá em Goiânia foi isso. Eu tenho sentido, vou colocar assim, a tristeza do espírito de ver os irmãos, os filhos de Deus, tão aquém daquilo, da promessa que Ele nos concedeu. Por falta de conhecimento, através de rendição, de busca, mas eu creio mais que falta mesmo de conhecimento, de conformar com uma bolha que fica ali, vamos colocar a questão da religião, entra naquela bolha ali, coloca como certo e fica ali para sempre. Não olha para os campos verdejantes e os novos horizontes. Então é dentro disso que eu vou estar colocando. E é uma mensagem simples, que é a mensagem que todos se conhecem, a base de tudo, que é Jesus. E dentro dos evangelhos. Então, o ensinamento que Jesus nos deixou foi a base ali para os discípulos e foi a experiência que ele me deu para entender a nova aliança, até mesmo antes de conhecer o Rand. Então, eu vou estar colocando dentro disso. Bom, vou começar por Jesus, já ali no batismo, porque a gente já somos cristãos aqui, então a gente vai entender bastante. Então, não vou entrar em detalhes. Bom, Jesus, ao completar os 30 anos, dali da promessa, do propósito que ele tinha a cumprir, ele foi até João Batista, e João Batista sabia que ele viria, e quando ele chegou ali, ele mesmo disse, eis o Cordeiro de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma certa barreira, porque quando Jesus disse que queria ser batizado, ele disse que ele teve uma certa rejeição ali a não batizar Jesus. E Jesus pegou e disse para ele, é necessário para que se cumpra toda a palavra. E aí, então, ele foi e aceitou a batizar Jesus. E dentro disso, a gente traz, né, toda essa questão do batismo referente a Jesus. Eu quero colocar aqui Jesus aqui como ser humano, como exemplo para nós, como irmão mais velho, vamos colocar assim. E dentro daquilo ali, então, ele falando que se cumpriria todo o propósito. E esse primeiro passo que Jesus deu de ir até João Batista, ele estava ali nos mostrando que para a gente entrar no reino, a gente precisa dar um primeiro passo, que é reconhecer Deus. Reconhecer que sem Cristo nós somos pecadores, afastados de Deus, separados de Deus. Então, dentro da nova aliança, a gente vai entender que é aceitar a nova aliança. Então, ele veio dar esse exemplo. Então, ali representa ali o primeiro batismo, essa rendição, esse reconhecimento. Então, João Batista levou ele até o rio e mergulhou ele nas águas, que é o batismo nas águas. E ali, o que representa esse batismo? Na verdade, ele já estava tipificando a morte e a ressurreição dele. Que, para nós, como exemplo,
nós teríamos que passar pelas águas, simbolizando o sepultamento. Então, o batismo nas águas ele representa o sepultamento com Cristo e ressurreição com Cristo. Então, já estava tipificando a morte e ressurreição dele. Para nós é só um símbolo, mas é esse exemplo que estava dando para a gente. Então, sair das águas, ou seja, ser ressuscitado ali, veio sobre ele o Espírito Santo. Então, ele ouve ali então uma voz dizendo: esse é meu filho amado. O Espírito Santo desceu sobre ele. E dentro disso, até um depoimento aqui dessa questão que aconteceu em Goiânia foi assim, surreal, porque ao ministrar o Espírito Santo ali sobre as pessoas, eu perguntei quem queria ser ativado, ou seja, replicar aquilo ali. E um rapaz disse que queria. Então eu chamei ele, ele já tinha sido, eu tinha orado por ele, já tinha sido batizado, falou em línguas, então eu levei ele a orar para outra pessoa. E eu, do lado, eu também estava orando. Então ele parou e disse que estava entendendo tudo que eu falava. Eu estava orando em línguas. E aí eu fiquei curiosa, porque eu falei, o que eu estou dizendo, né? E ele simplesmente disse, você está dizendo que ela é filha amada. Mas no linguajar do pai, falando, você é minha filha amada, e o Espírito Santo descendo sobre ela. Eu achei assim incrível, porque eu não sei traduzir as línguas, muito menos ali no ministério do Espírito Santo. Mas era exatamente o que Jesus ouviu ali. Tu és meu filho amado. E ao ministrar sobre essa moça especificamente, esse rapaz traduziu ali que eu estava dizendo que ela era minha filha amada, né? Ou seja, o pai falando isso. Então eu achei assim surreal. Mas aí voltando aqui para Jesus, então, ali ouvindo essa voz, ele foi para o deserto, foi levado ao deserto. E lembrando que a palavra de Deus, eu tenho assim, no meu ponto de vista, que ela é um resumão de tudo aquilo que Deus quis nos mostrar. E a própria palavra diz que não haveria livros para escrever todos os fatos de Deus. Então, Cristo ali veio tipificar isso para a gente nesse resumão de 40 dias. Então, eu entendo assim. E ali, então, ele foi levado para o deserto. E no deserto ele foi tentado por 40 dias. E nos 40 dias ele teve fome. E quando ele teve fome, Satanás se aproximou dele e tentou colocar dúvida nele. Se tu és filho de Deus. Então, todas as vezes que tentou ele no corpo, na alma e no espírito, assim como Adão e Eva lá no jardim, essa mesma tentação veio sobre Jesus. E Jesus ali resistiu Satanás dentro da palavra, dentro do conhecimento que ele tinha como homem. E por que ele então enfrentou e resistiu Satanás em todas as situações? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da vida de Deus. E então, esse deserto, nesse ensinamento, nessa dinâmica aqui, é como se fosse a nossa vida que Jesus vem nos mostrar. Talvez 50, 60, 100 anos, depende de cada tempo que nós vamos viver aqui na Terra. Nós vamos estar sendo tentados por Satanás. Ele o tempo todo vai querer nos tirar a nossa identidade. E como nós venceremos isso? Somente com o Espírito Santo. Somente Ele que vai nos renovar, Ele que vai nos guiar, nos orientar, nos consolar, nos convencer. Quando nós estivermos cheios dele, aí sim seremos, ali venceremos todas as batalhas como Jesus venceu. Mas por que ainda sofremos? Que às vezes ainda nós demos lugar ao inimigo para agir em nossa vida. Ele não tem poder, mas ele tem oportunidade. E quem dá essa oportunidade a ele? É nós mesmos. Dentro dessas tentações a gente não consegue resistir, ele acaba tendo legalidade. E voltando um pouquinho aqui em João 16, 12, que ele fala assim, Jesus disse assim para os discípulos, tem muitas coisas que eu tenho para vos ensinar,
mas vocês ainda não estão prontos. Por que ele estava falando isso? Naquele momento ali, o Espírito Santo ainda não habitava. O Espírito Santo apenas visitava. Então, ele ali falando sobre isso e disse que era necessário que ele subisse e quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo era nos convencer, nos guiar, nos ensinar todas as coisas. E dentro dessa questão de ensinar, lá em 1 João, acho que 2, 27, vai estar falando assim, ó, a unção que dele recebeste não necessita que ninguém vos ensine. Então, isso que Jesus estava mostrando para os discípulos, que a unção que nós recebemos do Espírito Santo, nós não necessitamos, nós não dependemos do ensinamento dos outros, porque o próprio Espírito nos ensinará todas as coisas. E tem uma passagem também, que ela é bem grande, depois se vocês estiverem podendo ler, que é Jeremias 31, ao versículo 31 a 34. Ele vai estar falando sobre essa promessa que já tinha lá na velha aliança já, que haveria um tempo que não necessitaria de um ensinar o outro. O próprio Espírito estaria fazendo isso. E então, a gente pode até questionar, mas então o que você está fazendo aqui ensinando, né? Nesse sentido, né? Aqui, na verdade, a gente nem está ensinando, está compartilhando, é diferente, né? E esse ensinar, essa necessidade que a gente conhece, como o Paulo nos ensinou, é sobre paternidade, né? Ou seja, eu tenho um filho, eu ensino a ele os primeiros passos, mas daqui a pouco eu quero ver ele correndo e voando para a vida fora. Então, é nesse sentido do ensinamento de pais, né, na vida cristã, e não como liderança que mantém ali dentro de uma caixinha e só dá papinho o tempo todo. Então, é essa a diferença. Lógico que vai chegar pessoas que necessitam do nosso ensinamento, que já estamos mais maduros. Assim como nós aprendemos de Cristo, o nosso irmão mais velho. Então, é nesse sentido. Então, quando eu comecei a questionar a religião, que foi muito forte para mim, Jesus, o Espírito Santo me deu os evangelhos de João, capítulo 14 ao 17. Eu fiquei nesses capítulos aqui por 1 ano, enquanto eu não fui entendendo o que queria dizer essas passagens, porque eu questionava, porque sempre falava assim, Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E aí eu questionava isso. Mas os ensinamentos dos discípulos? Não, só foi para os discípulos. E eu li a palavra e falei assim, mas não é isso que está dizendo. Eu quero entender isso aqui. Então, eu falei assim, não quero que ninguém me ensine. Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ensine. Então, eu comecei a pagar o preço em buscar isso aqui. E então, foi quando eu tive vários discernimentos ali, mas um que foi mais forte foi o capítulo 17 de João, no versículo 20, se não me engano, que fala assim, Jesus, né, conversando, tendo um diálogo com o Pai, falando ali que, Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. E não só eles, esses 12, mas todos aqueles que vierem a crer nessa mensagem. E aí, então, eu falei, uau, então isso aqui é para mim também. Isso aqui é para todos aqueles que creem. Então, eu comecei a sentir isso. Então, eu tive ali uma sensação, uma visão dessa revelação da palavra, meditação, como a Karina fala aí. E eu trouxe essa passagem bíblica para hoje. Ou eu me vi lá, não sei qual dos dois, eu sei que eu me senti diante de Jesus com os discípulos ali, recebendo as mesmas instruções. E ele dizendo que, confirmando lá em Mateus 28, que ele fala, né, que quando o Espírito Santo viesse, seria a testemunhas de Cristo, tanto de Jerusalém até os confins da terra. E aí, então, eu me empolguei ali, fui buscando mais e mais nesse entendimento. E aí, continuando aqui para os discípulos, e eu mergulhei nos ensinamentos dos discípulos junto com ele.
E então ele disse que haveria chegado o tempo dele. Então chegou então o tempo de Jesus, que ele foi ali levado, né, à cruz, a obra consumada ali na cruz. Ele foi sepultado, ressuscitado, e ele apareceu para Maria, e ele disse para Maria não tocar ele. E ali então, logo em seguida, a gente tem esse questionamento, logo em seguida ele permitiu que Tomé tocasse a mão dele. Então, nesse meio tempo, dá a entender ali que ele ainda não tinha tido com o pai. E após ele estar com o pai, ele permitiu Tomé tocar nele. E ali, então, ele mandou um recado para os discípulos, que aguardasse ali um tempo determinado e esperasse ele no monte da transfiguração. Então, os discípulos ali reunidos, acho que passou 40 dias desse processo todo, eles foram para esse monte, e ali, então, Jesus disse para eles: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e agora eu delego esse poder a vocês. Mas eu quero que vocês vão para Jerusalém e aguardem lá que esse poder vai vir sobre vocês. Então, eu já estava falando ali da promessa do Espírito Santo. E ali os discípulos, então, foram para Jerusalém, aguardando ali. E aí, então, veio o Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles. E eles passaram a fazer e andar como Jesus. Fazer as mesmas coisas que Jesus. Antes, eles faziam um pouco limitados. E agora com uma diferença. O Espírito Santo passou a habitar neles. E é interessante, voltando um pouquinho atrás, que o próprio Jesus, se a gente for observar, ele estava limitado ali na região de Jerusalém, porque o Espírito Santo visitava. Então, quando as pessoas queriam ser curadas, queriam ser libertas, tinham que ir até Jerusalém, tinham que ir até Jesus, ir até os discípulos. Mas aí, ao descer o Espírito Santo, olha que diferença incrível. Os discípulos se espalharam, porque o Espírito Santo estava em todos os lugares, até os confins da terra. E essa promessa não foi só para os discípulos, para todos nós hoje que creem nessa mesma mensagem. Esse poder é dado a nós através do Espírito Santo. E uma passagem que também a gente vê muito, que fala de Marcos, né? Se crer e for batizado, será salvo. Para por aí. Então a gente ouve muito essa mensagem e fica limitado. Mas se a gente for ler o contexto ali, é incrível. Porque não só o batismo, mas ali toda a promessa de cura, de libertação, de salvação, está incluída ali para nós. E eu fiquei anos e anos só nesse versículo. Dá a impressão que Marcos só tinha esse versículo. E lendo, tendo esse conhecimento, então, sem abrir um leque desse entendimento todo. E aí, então, o Espírito Santo veio e fez esse cumprimento da promessa sobre os discípulos, e eles saíram a ministrar sobre as mesmas coisas que Jesus fez. Mas uma coisa que eu queria dar ênfase aqui, o que tem me entristecido nas reuniões que às vezes eu vou, até mesmo particular, é a questão do Espírito Santo. Voltando um pouquinho no batismo, a gente aprendeu, principalmente assim, estou colocando mais no sentido eu, aprendi assim que você confessou Jesus. Eu participei de um grupo que colava essa oração em todos os pontos de ônibus. Se confessar Jesus, será salvo. E tinha lá aquela oração de confissão. E por um tempo eu acreditei, falei, isso aqui está muito fácil, mas quando que a pessoa vai de fato acreditar nisso aqui? Ou só uma leitura repetida? É totalmente diferente do dia da pessoa crer de coração, ou só ler uma mensagem, uma oração mentalmente. É completamente diferente. E quando a pessoa crê de todo o coração, ela vai se render. Se ela pecava, ela passa a não pecar mais. Há uma mudança de atitude. E aí eu vi ali que aquilo ali estava incompleto. E aí eu aprendi também que se passar pelas águas, está resolvido. Ainda assim não. Que o próprio Jesus veio dar esse ensinamento para a gente. São as 3 fases.
arrependimento, ou seja, a entrega, o reconhecimento da obra consumada da cruz. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E como o Espírito Santo tem sido entristecido, apagado. Eu não sei no meio de vocês, onde vocês frequentam, mas é muito triste assim o que eu vejo. O que eu coloquei para vocês ali dessa encontro de Goiânia que eu coloquei para vocês, eu já até coloquei aqui, mas eu vou colocar de novo. Eu fiquei assim com o coração muito apertado, eu senti ali o que o Espírito Santo estava sentindo. De quantas pessoas que estavam ali, que só alimentava de leite. E o Rainer ali tinha, pelo Espírito Santo, entregar ali um banquete para a gente. De feijoada, de churrasco, de comida assim mais pesada. Mas ele mesmo disse, eu vou ter aonde o Espírito Santo disser que eu posso ir. Eu não sei, né, se a Renata percebeu isso, mas eu senti que ele não entregou tudo o que ele tinha para entregar. Eu participei de um outro encontro desse mesmo tema, ele entregou muito mais. E eu tinha sentido isso de como tinha pessoas ali que ainda necessitavam de leite. Não ia entender a mensagem que ele tinha para entregar. Não ia conseguir comer aquela comida pesada. E aí o Espírito Santo, ele fica limitado. Assim como Jesus foi impedido de ministrar vários milagres naquela região dele lá, por causa da incredulidade. Hoje acontece a mesma coisa. Às vezes tem situações que o Espírito Santo é impedido pelos corações fechados ali, não estão abertos para receber. E infelizmente ele não vai derramar, senão vai ser como pérolas aos porcos. E quem tem esse sentimento, consegue captar essa mensagem do Espírito, não entrega, não flui. Então foi exatamente o que eu senti ali. E o que tem apertado meu coração é isso. Porque as pessoas não têm o conhecimento do Espírito Santo. Não sabem a função do Espírito Santo. E aí eu quero colocar aqui para nós, né, eu tenho aprendido isso cada vez mais. O Espírito Santo, a gente conhece ele como a terceira pessoa da Trindade, mas que ele é um só. Mas é o que habita em nós. É o que nos ilumina, é o que nos guia, que nos fortalece, que nos ensina, que nos consola, que nos edifica, que nos mostra o que fazer. Ele é tudo em nós. Que se nós passamos pelo batismo, nós morremos e ressuscitamos. O Espírito que vive agora é o de Cristo em nós. E se ainda não morremos em partes, é porque nós não rendemos ainda. Mas como fazer isso, Elise? Então, eu vou estar colocando aqui para vocês essa questão da palavra de Deus que fala que o Espírito Santo, isso tudo que eu coloquei aqui. Então, eu quero até reforçar aqui, quando você tem o Espírito Santo, a unção que dele recebeste, é a mesma unção que foi sobre o Pentecostes, não necessita que ninguém vos ensine, o próprio Espírito vai ensinar vocês. Em que ele, aquilo que você precisar. Estou passando por uma dificuldade, a gente tem o hábito de falar, Espírito Santo, me ajuda? Não. Espírito Santo, me ensina nisso aqui. Como agir, como fazer. Eu que estou errada ou a outra pessoa que está errada, ele vai ensinar. Como a palavra disse, ele vai ensinar todas as coisas. Então, tudo que você tiver dificuldade, pergunta para ele, que ele vai estar ensinando. Mas muitas das vezes, eu falo de mim mesmo, mas eu tenho medo de fazer essa pergunta. Espírito Santo, mostra o meu coração com o teu olhar. É difícil porque às vezes a gente sabe que tem coisa lá que a gente mesmo não quer ver. Mas quando a gente dá essa permissão para que o Espírito Santo ministre, ele vai nos dar ferramenta, ele vai nos dar força, coragem para agir sobre aquilo ali. Porque não é sobre nós, é sobre ele.
E como eu já coloquei aqui para vocês, quando eu pedi ele para me ensinar, ele me ensinou a amar um assassino. Ele me ensinou a perdoar ele. Ele me ensinou a ir lá e dizer: você está livre. E eu nem sei o que o Espírito Santo quer ministrar, mas essa semana eu tenho pensado muito nesse homem. Tenho sentido o desejo de visitá-lo. Eu fiquei sabendo que ele está com uns 90 e tantos anos já, ou seja, ele está quase que partindo. Não sei o que o Senhor quer fazer, mas no meu projeto de viagem eu penso em visitá-lo. E só estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, é situações assim que a gente olha assim, é impossível isso aqui. Mas para Deus não é, porque Ele sabe todas as coisas. Ele vê do ponto de vista do alto. A gente tem mania de ver, quando a gente olha, a gente encara uma barreira gigante. Eu não consigo ultrapassar essa barreira. Mas quando o Senhor permite a gente olhar de cima, não, isso aí é só um endregalzinho, é só um pulinho. E se torna muito mais simples. E aí, então, continuando aqui a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo também, que ele é uma pessoa da Trindade. E ele entristece. Ele fica triste. Ele tem ciúme de nós. E uma das coisas mais tristes, ele pode ser apagado. O que a gente mais vê no meio dos cristãos é que o Espírito Santo está apagado. Está ali, inútil. E aí ele cai no esquecimento. E sem o Espírito Santo, ninguém consegue vencer as batalhas da vida. Jesus foi o nosso ensinamento. E as pessoas não têm esse conhecimento. E por isso que elas lutam com suas próprias forças dentro da velha aliança, que é o fazer para receber, e nunca consegue, não sai do lugar, está sempre em sofrimento, e aí acaba ainda levando essa culpa para Deus. Que Deus ruim é esse que não me ajuda, que não me dá as coisas. E na verdade, não é o fazer, é só o se render, é o se humilhar, e o Espírito Santo que vai nos ajudar, nos ensinar todas as coisas. E aí, dentro disso, eu queria fazer uma dinâmica para a gente ficar mais fixado e a gente não esquecer. E aí, aqui voltando para o Espírito Santo, ele também é chamado de fogo, que o próprio João Batista disse, né? Eu vos batizo com água, mas virá outro que vos batizará com fogo. E o que o fogo representa? Ele purifica o ouro, ele purifica. Então vem nesse sentido, o Espírito Santo ele vem nos purificar também, nos limpar, nos santificar. Esse é mais um dos atributos do Espírito Santo. E Jesus, como ele falou para a samaritana, ele representa a água. Quem beber dessa água jamais terá sede. E tem uma outra passagem também que fala, né? Quando a gente toma dessa água, e rios de água fluirão do seu ventre. Eu não lembro dessa passagem exatamente onde fica, mas me veio à mente agora. Então, é essa mistura de água com fogo, e também o Espírito Santo representa o azeite. Lembra das 10 virgens? Se eu não tiver azeite, a minha lâmpada vai apagar. Se eu não tiver o Espírito que representa o azeite, eu vou morrer na fé. Eu não vou ter vida. Então, e ali disse ali essa passagem das 10 virgens, quando o noivo chegou, elas não tinham lamparina para clarear ela ali. E Jesus disse, eu não te conheço, está escuro, não. Imagina. Então é bem pesada essa passagem. E aí eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês. É bem simples, mas eu creio que vai ficar bem marcado, tá? Então aqui, tá dando para vocês ver direitinho? Aqui eu tenho um copo. Esse copo aqui, então,
representa eu, representa você. E aí então nós recebemos Cristo, a água viva, que nos preencheu. Nós estamos cheios de Cristo. E ao mesmo tempo, eu recebi o Espírito Santo, que representa o azeite, o óleo da unção. Tá vendo aí, né? Vou levantar aqui de vez em quando. E aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês que o Espírito Santo também, ele representa o fogo. Espera aí que vai dar certo. Tá devagar, mas ainda. Então, o Espírito Santo, ele representa a chama. Olha que incrível. Esse azeite está sobre a água. E ainda assim ele mantém essa chama. Então, o que representa essa chama aqui? O que ele traz para fora esse azeite e produz essa chama? Eu coloco para vocês aqui o orar em línguas. Quando nós oramos em línguas, o Espírito que está dentro de nós fluirá através dessa chama. Ele vai iluminar o nosso ser, que vai trazer a alegria, que vai trazer a transparência, que o nosso ser, ele tem compartimentos. E até a Renata recebeu a profecia aí que Cristo está lá com ela na cozinha tomando café. Então, muitas das vezes, nós convidamos Cristo para ir só até a nossa sala, onde todos podem participar ali. Mas, quando nós oramos em línguas e pedimos ao Espírito Santo que nos ensina, ele vai visitar a nossa cozinha. Ele vai visitar o nosso mais íntimo, que é o nosso quarto, o nosso secreto, o nosso coração. E ali ele vai iluminar todos os compartimentos e trazer a luz e vai purificar aquilo que nós achamos que está resolvido. Como eu coloquei para vocês aqui a questão do perdão. Eu achava que estava resolvido, mas não estava. Essa luz do Espírito, através do orar em línguas, ele iluminou e falou: Elisa, essa sujeira está aqui, vamos fazer uma faxininha aqui. Então é isso. E quando você ora em línguas, quanto mais você orar em línguas, isso vai vir a claridade mais e mais. E você não vai iluminar só você, você vai iluminar aqueles que estão à sua volta, aquele que aproximar de você. E aí você vai fazer as mesmas coisas que o Espírito Santo fez, ou ele através de você, que você, na verdade, é só um recipiente, só um instrumento. E ele lá dentro, então, vai consolar quem precisa de consolo, curar quem precisa de cura, libertar quem precisa de libertação. Então, ele vai fazer todo e esses que eu coloquei aqui para vocês, atributos do Espírito Santo, agora ele vai fazer através de você, através dessa luz sobre as pessoas. É isso que ele colocou para nós sermos instrumentos. E ele, através de nós, tocar a vida das pessoas. É isso que eu queria colocar para vocês. Tá bom? Pode falar, cara. Gente. Pode falar? Fazer isso aqui para você, ó. Que palavra necessária. Como eu sinto falta disso, né? Do Espírito Santo sendo ministrado em cada boca que se abre para falar algo sobre Deus. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que fale de Deus, se ela não te devolve para o Espírito Santo, ela está fazendo um desfavor, porque
A gente precisa devolver as pessoas para o Espírito Santo. E, infelizmente, a gente vê hoje as pessoas trazendo as pessoas para si. Cada vez mais. Que Espírito Santo, o quê? Porque às vezes se a gente devolver para o Espírito, especialmente dentro dos templos, né? Se a gente devolver para o Espírito Santo, será que se ela entender que eu posso aprender direto com o Espírito Santo, será que ela vai voltar para dar dízimo? Será que ela vai voltar para assistir a religião, a reunião? Será que ela vai me ouvir? Né? E, infelizmente, a gente ainda tem líderes e pessoas ainda muito imaturas que necessita das pessoas ao seu redor, que necessita de pessoas bajulando, aplaudindo ou financiando ministérios, infelizmente, mas o evangelho puro é isso, é você, cada vez que a pessoa vier para você virar o rosto dela de frente para o Espírito Santo, ensinar esse caminho, não deixar de receber, mas o que é que o Espírito Santo te ensinou? O que é que ele tem falado para você? Né? E cada vez mais fazer com que essa pessoa descubra esse caminho por si só. Porque se a gente ensinar isso para as pessoas, todas as horas que elas tiverem algum problema, elas vão fazer o mesmo caminho. E ele vai ensinar coisas específicas para aquela pessoa que não necessariamente é o mesmo problema que eu tenho, embora pode ser a mesma nomenclatura. Por exemplo, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer, mas o meu problema de Alzheimer não é igual ao outro. Então, o Espírito Santo tem uma palavra específica para cada pessoa, personalizado. E isso é maravilhoso, e nos roubaram isso. Nos roubaram. Não há esse ensino, nem, para você é ousado, hein? Eu não vejo esse ensino, inclusive dentro da Nova Aliança. Eu não vejo. Eu só não quis. Hoje eu quase coloquei lá na reunião, gente, vem para a reunião que é gratuito. Vem que é gratuito. Porque, infelizmente, hoje em dia, tudo é pago. Em X parcelas, se você quiser aprender, vem. Eu posso te ensinar. Mas tem um preço. Eu não concordo. E as pessoas vão ficando cada vez mais refém. Eu não vejo esse evangelho da nova aliança sendo cobrado na boca de Jesus, sendo cobrado na boca de Paulo. Paulo poderia cobrar, mas ele fala: não, eu vou trabalhar para eu poder me manter e pregar a palavra. Então, assim, parabéns, Elisa, parabéns, assim, na minha humilde opinião, que eu também não sou nada, mas para mim foi assim, a sua palavra, ela precisava ser replicada muitas vezes mais. Vá para a internet, te incentivo, vá para a internet, pega essa mesma pregação, vá para a internet, construa essa pregação lá para as pessoas. As pessoas precisam ouvir sobre o Espírito Santo. A gente precisa devolver as pessoas para o Espírito Santo. A gente precisa, porque se a gente ficar trazendo as pessoas para a gente vai ter que resolver todos os problemas da vida dela. Hoje é o emprego, amanhã vai ser com o filho, amanhã vai ser com o marido e nunca vai terminar. A gente pega um fardo muito pesado. E sem contar os abusos que acontecem no meio do caminho. Mas quando a gente faz esse ensino de, ei, o que é que o Espírito Santo falou para você? O que é que você tem buscado por ele? Você tem ansiado pela voz do Espírito Santo? Quando a gente treina o profético aqui, né, eu costumo dizer, eu quero me arriscar para saber se é a voz dele, porque se eu não obedecer um sussurro, como que eu vou querer ouvir a voz? Então eu acho que eu ainda tenho ouvido sussurros, mas eu tenho obedecido, tenho procurado obedecer os sussurros. Nós precisamos experimentar do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver só falando, ou nem falando, a gente não vai ir no mais profundo. Ir no mais profundo. Então, obrigada, obrigada, obrigada por esta palavra. Obrigada por essa palavra. Parabéns, 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 parabéns. É isso.
Mais alguém? Não tem o que completar, né? A gente só tem que voltar para o Espírito Santo só. Esse Deus maravilhoso que habita dentro de nós. Olha lá, Edira. Vamos lá, Edira. Edira entrou. Põe fogo, Edirã. Ei, meninas, que saudade de vocês, viu? Eu tô aprendendo muito. E a cada dia que eu aprendo, eu descubro que eu sei muito pouco. A nova aliança ela é muito, muito profunda, é um ensino muito profundo. E esse tema sobre o Espírito Santo é algo que atiça, né, a nossa curiosidade, e eu vou apenas dar uma contribuição no sentido do que você falou. Por último, aí, que você está arriscando em ouvir a voz do Espírito Santo. E esse arriscar, eu acho que é o que a gente precisa fazer, sabe? Eu aprendi recentemente 3 coisas acerca do profético. E eu vou repassar para que a gente possa treinar no nosso dia a dia com mais coragem, com mais determinação, com mais assertividade. E, assim, com menos receio de estar entristecendo o Espírito Santo. Porque, assim, uma coisa é você entristecer porque você está ignorando ele e deixando ele de lado, ou não ouvindo a voz dele. Outra coisa é você estar tentando ajudar alguém, por exemplo, no profético, a profecia, a palavra profética, ela serve para 3 coisas: edificar, consolar e ensinar. Encorajar. Que seria a exortação, seria algo que faz com que a gente levante o bom humor, o encorajamento da pessoa, encoraje a pessoa que está recebendo essa palavra profética, né? Então, a profecia ela serve para 3 coisas: edificação, consolo e encorajamento. Se a palavra profética ela atinge esses três requisitos, ela nunca vai ser do mal nem do maligno. A gente sempre que ouve uma palavra profética que edifica, consola e encoraja, ou é de Deus, ou é do Espírito Santo, ou é de você mesmo. E assim, eu ficava muito em dúvida quando eu entregava a palavra profética, porque eu ficava com receio de ser da minha cabeça, porque existe uma linha muito fininha entre o que é o meu espírito, Edirã, e o Espírito Santo que habita dentro de mim, né? Então eu ficava assim, Senhor, e se eu entregar e for da carne, né? Porque a gente sabe que a palavra profética ela pode ser de Deus, que é do Espírito Santo, de mim, da carne, ou do inimigo. Só que a gente já sabe aqui que o inimigo nunca edifica, o inimigo nunca consola e ele nunca encoraja. Então, só sobra minha carne ou o Espírito que habita em mim. E eu ficava com receio de entristecer o Espírito Santo com relação a entregar uma palavra profética que não fosse dele, que fosse apenas de mim. E eu aprendi recentemente que não tem problema nenhum. Se você entrega uma palavra, você pensa que foi o Espírito Santo, mas não foi. Porém, essa palavra edifica, consola e encoraja o teu amigo, o teu irmão, não tem problema nenhum. E o Espírito Santo, ele não vai ficar chateado por você ter feito a tua parte como ser humano. Entendeu? Então, a gente precisa entender assim, o Espírito Santo ele jamais vai ficar chateado com a gente utilizando a profecia para encorajar, para ensinar, exortar ou consolar e edificar outras pessoas. Mesmo que seja da carne, é só você também não atribuir tudo a ele. Eu sinto que é o Espírito. Não precisa. Quando se trata do profético, você vai ser normal. Olha, Karina, eu te vejo assim, eu te vejo uma pessoa para cima, eu te vejo uma pessoa muito de Deus, eu te vejo uma pessoa peça-chave no reino de Deus.
Seu futuro com Cristo é perfeito e ele se sente muito feliz com você. Então, tudo isso está servindo para edificar, Karina. Mesmo que seja de mim, da minha carne, está edificando, está consolando, está encorajando ela a viver uma vida mais frutífera perante Deus. Qual mal há nisso? Nenhum, entendeu? Agora, imagina que seja do Espírito Santo e eu não entrego, eu vou estar sendo desobediente com o que eu acabei de falar. Aí eu vou estar entristecendo o Espírito Santo. Aí, no futuro, quando nós estivermos perante Deus, diante do tribunal de Cristo, Cristo vai dizer assim, olha, eu te dei tantas palavras proféticas e você não entregou nenhuma. Aí entra aquela parábola, né, do servo bom e fiel. Eu te dei tantos talentos, eu te dei 500 profecias para você entregar na terra. Você não entregou nenhuma. Por quê? Porque eu achei que fosse da carne. Servo mau e infiel. Olha só. Mas se você dissesse, mas digamos que Deus tenha falado assim, eu te dei 300 profecias, você entregou 500. 300 era minha, do Espírito Santo, e 200 era seu. Servo bom e fiel. Com os 300, você granjeou mais e melhor. Você acrescentou, você abundou na vida de outras pessoas. Você granjeou novos talentos, você ajudou. Lembra daquela moça que estava para se matar? Eu não falei nada para você, mas você, com o teu dom, você foi lá, consolou, encorajou, edificou essa pessoa. Então, o tema hoje aqui é o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Eu li semana passada, ou melhor, no sábado, eu li um versículo em 1 João, se eu não me engano, não estou com ele aberto aqui, 1 João 4, e se não me engano foi o 15, que fala assim, aquele que confessa, que diz que Jesus é o Filho de Deus, que confessa isso publicamente, permanece em Deus. Então, se todos nós que estamos aqui confessamos que Jesus é o Filho de Deus, nós permanecemos em Deus, o Espírito Santo habita em nós, vamos profetizar, gente. Vamos edificar as pessoas, vamos consolar, vamos encorajar e vamos fazer com que o Espírito Santo seja reconhecido, seja exaltado, seja amado e seja querido e bem aceito e não ignorado. Porque, como a Elisa falou, o fato da gente ignorar o Espírito Santo entristece ele. Mas uma das formas da gente ignorar é a gente receber uma palavra e não entregar. A gente está ignorando a voz do Espírito, entristecendo ele. Então, não vamos fazer mais isso. Vamos. Se a profecia, se a palavra vier na tua mente, for uma palavra que edifica, que consola e que encoraja, entregue. Porque ou é do Espírito ou é você. Mas se você está em Cristo, tudo está valendo, tá bom? Você vai estar edificando, vai estar encorajando, vai estar ajudando outras pessoas. Denise. Denise e depois Elisa. Enquanto a Etirã estava falando, me veio aqui uma coisa na minha mente. Não em relação a... que eu me lembrei disso. Como que eu... Olha só meu raciocínio. Para mim não faz sentido. Como que eu vou falar alguma coisa, por exemplo, da Tuca, porque ela está aqui na minha frente, da minha cabeça, se eu não a conheço? Não tem como. Se eu for profetizar para ela, é porque alguém me falou alguma coisa para falar com ela. É tipo assim, eu estava aqui pensando, gente, se eu for falar para minha mãe, para minha irmã, para minha família, para meus amigos, tudo bem, alguém pode pensar, não, é da sua cabeça, porque você conhece, sabe eles. Mas para uma pessoa que eu nunca vi, não tem como ser da minha cabeça. É alguém que me fala, é um espírito que me fala. E nós somos guiados por qual espírito? O Espírito Santo.
Então é isso. Eu, quando vem alguma coisa no meu coração em relação a alguma pessoa, eu sei na hora que é. Eu posso, gente, às vezes até não falar em público, que eu tenho um negócio comigo que é a chave, sabe? Que ajusta os parafusos errado. Então eu vejo muito isso. E eu acesso o coração das pessoas. Então, às vezes, eu vejo coisas que não são legais. Como que eu vou ver se eu nunca vi a pessoa, se eu nunca conversei com ela? Aí, na hora que eu vou falar com a pessoa desconta e fala que é verdade. Então, não é de mim, eu nunca vi a pessoa, não conheço ela. Então, sabe, esse negócio, quando eu comecei a entender isso, esse negócio me veio assim como refrigério. Gente, é de Deus. O Leandro até fala, é o Leandro e tem uma outra pessoa que eu já ouvi falando, gente, se tá na sua cabeça, é de Deus, tudo que tá na sua cabeça é dele. Você não é guiado por ele, você não é filho dele, não foi ele que te fez. Então, é dele. Então, é isso, sabe? Quando você estiver... é o que eu penso. Se eu sentir alguma coisa em relação a Elisa, ou seja, quem for, não pode ser eu, Denise, porque eu não conheço vocês. Vocês não vivem comigo. Tem que ser alguém que me conta. Então, eu tenho que ficar tranquila em relação a isso e não ficar, sabe, preocupada. Será que é do Espírito? Claro que é, gente, óbvio. Ou você está achando que o diabo está aí te guiando? Se tiver também, não tem problema, você resolve com ele. Mas tem que ser o Espírito Santo. Ou um anjo, sei lá, que falou, alguém do céu falou. Não pode ser alguém da terra, não tem como ser. Sabe? Isso me deu uma tranquilidade para entender as coisas agora do Espírito, assim, que eu tô... Ai, tô tipo em Nárnia, tô igualzinho aquele povo doidinho lá que vive em Marte. Mesma coisa, porque vem... Não, eu tenho um grupo de treinamento, são 26 mulheres. Na hora que eu pego para ministrar, tem hora que eu seguro. Eu tô igual a... Acho que foi a Dirã que falou, eu seguro um pouco, porque se eu pegar tudo que eu tô vendo, gente, é bombardeio. Aí eu vou de levinho, vou falando com tranquilidade. Porque, assim, é surreal a hora que eu começo a falar. Vai vindo aquele monte de coisa e elas ficam assim meio chocadas, né, assustadas, mas depois elas vão entendendo que é só ajuste. É de mim? Não é, porque elas fazem parte do meu grupo, mas eu não conheço, nenhuma delas mora comigo, faz parte do meu dia a dia. É isso que eu queria falar, só esse entendimento que eu tive, sabe, assim, em relação ao que a gente vê do profético, que a gente sente em relação às pessoas. Então, eu vejo muito amor. Elisa, depois a Edirã. Então, só complementando aqui que eu passei por cima de um monte de coisa que eu queria falar. Mas uma das coisas que Paulo disse que ele falou assim, eu oro em língua mais que todos. Então, o segredo de Paulo por ter agido, ser usado mais pelo Espírito, foi essa questão, orar em línguas. E trazendo um pouquinho aqui para vocês, eu não tinha esse hábito de orar em línguas. Eu busquei quando eu me converti, mas nunca me ensinaram que eu tinha que orar em línguas. Só falava assim, quando você estiver naquela unção, naquela reprepé, você ora em línguas. Então, era muito raro orar em línguas, e quando eu orava, eram 5 palavrinhas que não fazia sentido. E era ruim, falei assim, esse negócio não faz sentido, não vou ficar praticando isso aqui. E quando eu fui levado a praticar o orar em línguas, meia hora por dia, sem falar nada de português, fora os orar em língua, no dirigindo, lavando vasilha, fazendo as coisas. Mas quando você estiver ali no devocional, tira 10, 15, 20 que você sentir. Meia hora só em línguas. É incrível. E nesse processo, uma das coisas, como a Girão colocou aí, eu senti como o Espírito fala, a Bíblia fala que o Espírito agirá com gemidos inexprimíveis. Eu tive essa experiência, foi incrível. Eu orei uma língua que não é a minha normal de orar, e eu chorei muito. Senti muita angústia, muita dor, muito sofrimento, e vinha uma pessoa na minha mente. Não sabia o que estava acontecendo. E depois eu fui tirar limpo, que tinha ocorrido alguma coisa com aquela pessoa, porque é uma pessoa da família, e naquele exato momento aquela pessoa tinha tentado suicídio. Ela tinha tomado vários medicamentos,
E então ali o Senhor me levou a interceder por ela. Eu não sabia nem que eu estava orando, eu simplesmente senti muita angústia e ela não saía da minha mente. Então, orar em línguas também a gente vai entrar nesse processo. Já aconteceu também de eu estar orando e sentir uma pessoa não sair da minha cabeça e eu só mandei uma mensagem para ela: ora em línguas. E ela depois veio dar o depoimento, que ela estava angustiada, precisando do consolo do Espírito Santo. Então, orar em línguas é a base do cristão. É a chama que vai manter acesa. Se vocês não têm esse hábito, coloca esse hábito na oração de vocês, que vocês vão ver a diferença. Mesmo em situações assim, do dia a dia que está desconfortável, às vezes está triste, com raiva, está alguma coisa no emprego, em vez de ficar pensando, eu tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, tinha que vingar, tinha que xingar, não sei o quê. Tira essas setas da cabeça e começa a orar em línguas. Com que é incrível, vem o discernimento, a claridade assim, das coisas, de como agir, e às vezes o problema não está lá, está aqui. É incrível. Faz toda a diferença. Então, eu incentivo vocês a praticar. E se tem alguém que não tem o batismo no Espírito Santo, eu coloco para vocês aqui, a gente pode estar orando sobre isso, ou depois no particular sentir. Então, fica aqui aberto. Se tem alguém que não é batizado ainda, tá bom? A Betânia fez uma pergunta dizendo se o orar em línguas, assim, com intenção, Betânia. Você não precisa, assim, esperar que a língua vai vir na sua boca, assim, na hora que você está orando, vamos dizer, no seu momento devocional, não. Com intenção, você começa a orar em línguas. Não precisa esperar o momento de estar orando e, de repente, vir a língua, né? Porque, às vezes, quando a gente está orando, no momento com o Senhor, às vezes a gente para de orar em português e vem a língua. É uma coisa espontânea. Mas pode fazer com intenção, tipo assim, vou orar em línguas. E eu tenho aprendido, já que a Elisa falou sobre isso, que, assim, por exemplo, tem algum assunto, né? Ou tem alguma pessoa que você não sabe o que orar, eu já falo para o Espírito Santo, olha, a oração agora é por tal pessoa, não sei o que orar. E dá línguas. E eu, assim, eu não fico nem pensando mais, eu só vou orar. Falo assim, o senhor ora muito bem, muito melhor que eu, é canal direto, sem interferência, e pronto. Porque, às vezes, a gente acaba, tipo, entre aspas, perdendo tempo. Então, agora eu estou assim, se tem alguma coisa que eu não sei o que colocar, porque a oração na Nova Aliança, ela para mim, ela é assim, um ponto de interrogação, porque você não pede mais nada. Você só declara as coisas e agradece, certo? Então, em 5 minutos, acabou tudo. Às vezes eu falo, Senhor, por que você quer que eu interceda hoje? Vem uma lista. Eu falo, Jesus, obrigado por aquela pessoa, obrigado que o Senhor já fez isso por ela. Bom, 5 minutos acabou a lista, gente. Eu falo, Jesus, então agora o Senhor usa as línguas, porque o Senhor sabe o que o Senhor vai alcançar. Então, a oração em línguas, ela verdadeiramente, ela é uma arma. É uma arma a favor daqueles que a gente não sabe o que precisam, né? Inclusive a gente. Mas, assim, quando é na parte de intercessão, hoje, eu vejo a oração em línguas como acabando sendo fundamental. Porque eu sabia interceder na velha aliança, na nova eu não sei. Então, a oração em línguas intercede de forma, assim, perfeita, né? E com relação ao negócio de batismo no Espírito Santo, a Elisa tem muita experiência acerca disso. Aliás, quando nós fizermos a nossa reunião da Maravilhosa Graça ao Vivo e a Cores, né? Eu quero muito que a Elisa esteja, assim, para treinar a gente para fazer isso, né? Para nós sairmos, assim, para ministrar o batismo no Espírito Santo. Eu tenho essa palavra sobre a minha vida e eu vou ver cumprida. Eu tenho essa palavra de impor as mãos, as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Eu vi há muitos anos atrás uma adolescente, mas eu quero que isso se torne uma coisa, assim, realmente, assim, viva, né?
E eu sei que a Elisa tem muita experiência acerca disso, então você se prepara que você vai ativar a gente. Nós vamos fazer esse encontro e você vai nos ativar em nome de Jesus. Pode se preparar, que você veio para ativar a gente. Tá bom? Mais alguém? Só complementando aí, Renata, essa questão que eu esqueci quem perguntou. Na verdade, quando você orar intencional, eu estou ali atribulada, com raiva, alguma situação, só fala, Jesus, olha como está meu coração, olha como está minha situação, está assim, 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 e já entra falando em línguas. Só coloca a situação. Então, é como a religião nos ensinou que a gente tinha que estar naquela unção, naquela euforia toda, vai começar a orar em língua. Não, eu posso estar aqui agora e começar a orar em língua do nada. Não preciso de dar glória, aleluia primeiro. Simplesmente embola a língua e vai embora. Mas estamos juntos, sim. Eu quero ativar, eu senti isso. O Senhor tem colocado essa mensagem assim muito forte no meu coração. É sobre o Espírito Santo. É a mensagem da vez e é que todos precisam, porque sem ele ninguém vai conseguir vencer. Amém. Eu vou pedir para a Edirã, então, dirigir a gente na ceia. Amém, Edirã? Ceia. A Fabiana quer falar? Quer falar, A Fabiana? Fabi? Cadê, Fabi? Eu não estou vendo a mão. Ela está com a Ô, mãozinha desculpa, levantada. amor. Desculpa. Pode falar. Imagina, Rita, não tem problema não. Não é nem, é uma dúvida, tá? Eu tive a experiência de orar em línguas acho que eu até comentei aqui, né, na nossa reunião. Sim. Mas, qual a minha dúvida? Porque eu não lembro onde eu li, né, na Bíblia, lá, foi lá em Paulo, que Paulo falou, não sei, não lembro onde, Romanos, que o orar em línguas, se não tiver quem traduza, um tradutor, que ele está edificando por exemplo, se eu estou orando em línguas, não tenho quem traduza se eu estiver perto de alguém, eu estou orando, me abençoando, o Espírito Santo está me abençoando. Se tiver quem traduz, é porque então está abençoando outra pessoa, é isso? Mas eu vou explicar para você. Assim como você tem uma língua materna, que é o português brasileiro, essa é a língua natural sua, tá? Então, onde você for no Brasil, você vai usar o português. Só um exemplo aqui, tá? Mas vamos imaginar que você tem o dom de falar em línguas estrangeiras, então, o espanhol, o inglês, o alemão. Então, isso, vou colocar como um dom aqui só para entender, mas a pessoa tem essa facilidade de aprender outras línguas. Então, essa é a diferença, tá? Do dom de línguas e a língua natural. Então, agora vamos para o espiritual. Você recebeu o dom de língua natural, o seu português natural com o Espírito Santo. Você vai falar essa língua, ela não tem tradução, tá? Você vai falar ela sempre. Quando vier uma língua a ser interpretada, você vai discernir na hora. Você fala, essa língua que eu nunca orei. Aí sim ela necessita de intérprete. Pode ser você mesmo que vai interpretar, ou às vezes há a necessidade de alguém que esteja do lado. Eu já tive essa língua profética, eu não soube traduzi-la. Mas quem estava no grupo traduziu para mim. Entende? Então, o orar para sua edificação é a sua língua natural, aonde você estiver. Lógico que você vai estar orando ali comportadamente, vamos dizer assim. Agora, quando é a língua ser interpretada, você sente esse desejo. Primeiro acontece comigo. Ela vem num tom mais alto. Eu sempre venho assim, essa língua é para ser interpretada. Ela vem, eu não falo alto, mas quando essa língua vem, ela sai num tom de voz alto. Aí eu sei claramente o que é uma língua para ser interpretada. E ela é geralmente curta, é umas 5 palavrinhas e pronto, acabou. É como se fosse uma palavra profética, só que em línguas. Então você vai ter esse discernimento. Tem um livro incrível sobre isso.
Eu vou postar no grupo, creio que vai ser bom para todos nós, porque esse livro, assim, me abriu a mente incrível. O nome dele é David Robertson, ele também não tem religião, ele faleceu em janeiro desse ano. Ele veio para o Brasil em 2000 e ele foi excluído pelas religiões também. Então, é um desengrejado, vamos colocar assim. Mas, assim, Deus deu para ele uma revelação do Espírito Santo incrível. Então, ele detalha cada passo do que é profecia, orar em línguas, que é oração para a sua edificação própria. Entendeu? Eu vou falar acerca do contexto que você estava lendo lá, porque o contexto fala o seguinte: o que aconteceu quando ele fala acerca de ter quem interpretasse, o que Paulo estava dizendo? As pessoas, elas estavam, na verdade, se mostrando, dizendo que tinham dons. Então, elas competiam entre elas, mostrando a língua. E daí não havia uma ordem dentro do culto, porque daí cada um falava a sua língua, mas não havia uma organização. Então, o que Paulo faz? Ele organiza para dizer assim, olha, se você vai abrir a boca no meio de todo mundo, então alguém precisa interpretar, porque senão não tem sentido o que você está falando. Mas isso daí é dentro do contexto igreja. Então, assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu marido, porque eu não faço isso, quando eu oro, sou eu. Mas o meu marido, ele começa a falar com uma pessoa, a língua sai. Entendeu? Ele ora em português e depois ele completa na língua dele. E depois ele volta a orar em português. Então, eu entendo que ele ora em línguas, depois ele interpreta. Ele ora em línguas, depois ele interpreta. Porque ele vai orando pela pessoa e vai saindo língua junto. Daí depois volta para o português para a pessoa entender de novo. Então, é diferente do que a pessoa só pôr a mão na sua cabeça, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e ir embora. Se não teve quem interpretasse, o que você recebeu daquela oração? Nada, não é isso? Então, por exemplo, esse orar em línguas, ele é seu, entre você e o Senhor, e ele faz com que o Espírito Santo flua. Agora, dentro de um contexto igreja, é necessário ao intérprete para que a igreja entenda o que está acontecendo, né? A única vez que interpretaram a língua que eu estava orando, foi até uma coisa bem estranha, porque eu tinha viajado, e eu tinha ido para a casa do meu pastor nos Estados Unidos, e eu fui parar numa igreja Assembleia de Deus. E aí, chamaram os jovens, né? Eu era bem jovem naquela época, chamaram os jovens lá na frente para orarem por eles. E eu estava orando em língua baixinho. Aí veio uma senhorinha atrás de mim, pôs a mão na minha cabeça e começou a orar comigo. O que eu fiz? Fechei a boca, porque eu tinha que entender o inglês dela. Então, se eu falasse, não era português que ela estava orando. Ela estava orando em inglês, então eu fechava a minha boca. A hora que eu fechava a minha boca, ela falava assim, don't talk, talk, talk. Daí que eu entendi que ela estava interpretando a minha língua. Ou seja, se eu fechava a boca, ela parava de falar o que era, né? E daí, na oração, eu falava 3 frases só. Senhor, sou tua, faz o que o Senhor quer da minha vida e glorifica o teu nome. Era a única coisa que eu orava. Assim, então, assim, mas o que acontece? Naquela hora, tinha alguém que interpretou o que eu estava orando. E ninguém mais orou por mim ali. Então, ou seja, a experiência que eu tive foi de saber o que eu orava naquela hora em línguas. Que para mim foi surreal, foi maravilhoso. Mas a história de ter alguém para interpretar é dentro de um contexto grande, instituição, muitas pessoas, e a pessoa falando alto em línguas, ou seja, está todo mundo atentando para ela e não está entendendo nada. Então, se levanta o intérprete. Mas, caso contrário, você pode orar, porque é bênção. E outra coisa, com relação ao que você falou mesmo. Você disse que orou uma vez, mas você lembra de alguma palavra? Você quer dar o start? Pega a primeira que você lembrar, que volta tudo. Então, não deixe de orar, nem que você lembrar de uma palavra só, porque você já teve a experiência, e o Senhor te batizou com aquela língua. A hora que você lembrar, você abre a boca e começa a orar, e daí vem o resto.
Bom, Cris Historião tá com a mão levantada, pode falar. Oi, gente. Primeira vez falando aqui. Tô com um pouco de Seja vergonha, um pouco nervosa. bem-vinda. Aqui todo mundo tem vergonha, só que não. Só que não, com relação a que a Renata falou, complementou, né, a dúvida da Clube das Operárias, que eu não sei o nome. Então, naquele contexto Fabiana. ali, Fabiana, que ela fala, que Paulo fala, era também para não causar escândalo com os não crentes, né? Isso, escândalo, falou tudo agora. Os não crentes, quando Escândalo. chegavam e via aquele monte de pessoas falando em línguas, eles não entendiam nada. Por isso que ele falou que haja intérprete, para que não causasse escândalos nos não crentes, né? Então eles ficam assim, que maluquice é essa, gente? O que é isso? Então, nesse contexto, o Paulo fala isso, que orem baixinho ou que haja intérprete, para que cada um fale na sua vez, em ordem, para que haja ordem, né? E outra coisa que eu queria falar eu ouvi uma pregação que nós somos espirituais, né? Que quando o bebê nasce, ele já sabe falar em línguas. Eu não sabia disso. A criança, quando fica blá, 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 aquele negócio todo, é Deus que já depositou nela o dom de línguas. Já existe dentro da criança. Isso é muito interessante, porque a criança nasce, né, começa ali falando aqueles primeiros sonzinhos, já é algo sobrenatural que Deus já depositou naquela criança, né? E isso eu achei assim também tremendo. E outra coisa que eu ia falar para Ediran, né, que quando ela falou sobre da dúvida que se é ela ou se é o Espírito Santo, né, que não há nada de bom em nós, na nossa carne. Então, se a gente está falando algo para edificar alguém, alguma pessoa, pode ter certeza que é o Espírito do Senhor te conduzindo, te dando sabedoria, te dando graça, te dando as palavras para você pegar e encorajar, para você fortalecer, edificar a pessoa que estiver ali necessitando daquela palavra naquele momento. De nós não vem nada de bom, da nossa carne, do meu eu, não vem nada. Então é tudo de Deus, é tudo para Ele, né? Da nossa carne não vem nada de bom, tá? E com interpretação de línguas, eu fui criada numa igreja tradicional, né? Batista. Eu fui nascida e criada na igreja batista, então eu não sabia nada disso. Em 2017, mais ou menos, por aí, eu comecei a buscar o sobrenatural. Eu passei por um problema, eu comecei a buscar sobre isso, e aí eu busquei os congressos de avivamento, e que eu queria isso, né? Aí eu comecei a ver pastores mensagens, né, de YouTube que falavam, mas só vinha isso, Luciano Subirá, vinha vários que falavam sobre o sobrenatural, e eu comecei a querer buscar isso. Eu fui parar em São Paulo, no Dunamis, já é o terceiro ano que eu vou, mas quando eu comecei, eu não conhecia nada lá, eu fui parar lá através de buscar mesmo isso, né, do sobrenatural. E aí eu fui aprendendo, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu pedia muito o batismo com o Espírito Santo. Uma vez eu tipo assim, eu me senti sendo eletrocutada, passando um raio de, sabe, tipo que eu estava eu deitada, orando, pedindo ao Senhor, clamando, e eu senti isso. No outro dia de manhã, eu acordei desejando falar em língua, e eu comecei a falar, começou a vir as palavras, eu falar. E assim, eu não sei interpretar, né? Eu sei que uma vez eu orando com meu pai, a gente estava passando problema lá com os meus irmãos e tal, e estava tendo um culto, eu comecei a orar em línguas, e eles não sabem nada disso, né? Eles não acreditam. Então, só eu que fui buscar isso, eu que estou buscando. E eu comecei a orar em línguas ali, e eu acho que ali na hora, eu orando em línguas, eu orava em línguas e comecei a traduzir em português, entendeu? Eu acho que assim, foi o próprio Deus, o Espírito Santo me conduzindo, que eu orava em línguas, parava e falava em português. Eu mesmo traduzia, sem saber que eu estava traduzindo. Depois que eu fui me atentar a isso, que eu comecei, nenhum vai se perder, nenhum vai se perder. Eu orava em língua e falava, nenhum deles vai se perder, eles são do Senhor. Aquilo ali, eu acho que naquela hora foi uma própria tradução que Deus usou a minha língua para falar. Eu falava em línguas e traduzia em português, porque Deus também age assim, né? Tem gente que interpreta assim, ora em línguas e já fala. Deus já dá as palavras em português, já dá a interpretação na hora, e eu não sabia disso, eu fiquei sabendo depois também. Então é isso, tá? Obrigada. Perfeito.
Só complementando por último, no caso, falar em línguas é, na realidade, o oposto da profecia. Quando você fala em língua, você fala para você. A profecia você fala para terceiros, para outras pessoas, tá, Fabiana? Então, assim, quando você está sozinha, você pode falar em língua à vontade. Por exemplo, dentro do teu quarto, você pode falar em língua à vontade. Num espaço público, falar em língua só se tiver intérprete, ou se você mesma interpretar, entendeu? Mas é preferível você não falar do que falar e deixar todo mundo confuso, mais confuso. Então, não é proibido falar em língua em público, mas se você for falar, ter o cuidado de ter um intérprete, alguém que interpreta essas línguas. Só isso. Todo mundo falou muito bem, você entendeu tudo certinho, né?